Tudo bem? Paz seja contigo. Este é o canal do Pastor Aislan e aqui eu expresso minhas opiniões, minhas compreensões acerca de fatos, circunstâncias à luz da Bíblia. Muito chocou a nossa sociedade nestes últimos dias um fato que aconteceu aqui na cidade de Parelheiros, zona sul de São Paulo, onde um garoto de apenas 8 anos esfaqueou sua mãe e esta, infelizmente, veio a óbito. Tudo teria acontecido porque a mãe repreendeu o garoto de 8 anos por já estar há muito tempo na rua e ela mandou que ele entrasse para casa ou então ela contaria para o seu tio que lhe daria uma reprimenda. O garoto não gostou da insistência da mãe, da bronca que a mãe lhe deu, entrou em casa, pois a sua mãe estava no comércio, na mesma rua que ela tinha. Ele pegou uma faca, escondeu na blusa e quando a mãe chegou na porta de casa, ele então desferiu o golpe na sua mãe. O golpe foi certeiro e a mãe imediatamente percebeu que ela não iria sobreviver, que ela iria morrer. Então, ela disse para o filho: filho, foram as suas últimas palavras, eu te perdoo, me dá um abraço, porque eu não vou viver. E realmente, ela não viveu. Um fato muito triste, um fato lamentável, ainda mais cometido por uma criança nessa idade. Agora, vamos aos fatos. Como que uma criança de 8 anos alcança um nível de rebelião tão grande, ao ponto de, quando sua mãe lhe dá uma ordem, lhe dá um comando, ele não apenas não atende, como reage esfaqueando. Com certeza isto não começou ali. Não conheço a família, não conheço as partes envolvidas, todavia eu quero citar um outro fato que também viralizou nas redes sociais, de uma mãe em um ponto de ônibus, aguardando o ônibus, com um garoto que também deveria ter uns 5 ou 6 anos, e o garoto agredia a mãe, por algum motivo, não sei se ele queria algo que ela não queria lhe dar, mas o garoto agredia a mãe, e o máximo que a mãe fazia era empurrar o garoto, e era a tentar afastar o garoto, até que alguém do ponto de ônibus ficou muito irritado com aquela situação do garoto agredir a mãe, e aquela mulher do ponto de ônibus interviu e deu uma grande bronca no garoto, o qual se afastou, sentou-se, bem carrancudo, não gostou da bronca que aquela estranha estava lhe dando, mas viu que ali tinha uma voz de comando, então ele se assentou. E aquela mãe não fez nada, nem em relação à agressão do filho, nem em relação à bronca de um estranho. Então vamos lá, gente. Nós que somos pais, e você que é pai, que é mãe, não podemos cometer o erro, o grande erro de sermos permissivos. Agora, tudo que é grande começa pequeno. Eu me lembro que quando o meu filho mais velho tinha 2 anos, ele tinha algumas reações meio explosivas. E algumas delas era desferir tapinha no rosto da gente. Nós estávamos com ele no colo e um dia isso me irritou profundamente, porque eu já o havia divertido, apenas 2 anos. Então naquele dia ele me deu um tapa aqui, eu peguei a mãozinha dele, dei alguns tapas na mão dele, falei, nunca mais faça isso. Pá, 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 3 tapinhas na mão dele. Ele ficou tão sentido, chorou tanto. Olha só tinha 2 anos, mas ele nunca mais fez isso. Eu não estou dizendo que os pais precisam espancar seus filhos, não é nada disso. Mas toda criança precisa ter um limite. E ela precisa saber qual é o limite dela. E o pai e a mãe precisam impor este limite a ela. Não impor limite à criança é você abrir a porteira da vida para que a criança seja entregue aos mais variados tipos de comportamentos que poderão até mesmo destruí-la no futuro. Então nós precisamos impor limites aos nossos filhos. Tem um ditado que diz, o que é de casa sai na praça. Tem muita gente passando vergonha na rua com os filhos, passando vergonha pública com os filhos, porque não pratica
a correção em casa, a imposição de limites em casa. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, se não me falha a memória, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até quando ela envelhecer, ela não se desviará dele. Eu me lembro que uma vez eu era pequeno e eu andava ali na rua, no meio da meninada, e a gente falava muito palavrão. Minha mãe foi chamar minha atenção e eu xinguei a minha mãe. E minha mãe imediatamente me corrigiu com um tapa na boca. E aquele tapa, o tapa em si não doeu tanto, mas o meu emocional foi profundamente tocado. Eu vi que eu tinha passado um limite que eu jamais deveria ter ultrapassado. Nunca mais ofendi minha mãe com palavrão. Então, os pais, eles têm essa missão de conduzir a criança no caminho que ela deve andar. Porque senão isso pode crescer e lá no futuro se voltar contra você mesmo, pai. Contra você mesmo, mãe. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, Deus diz assim para o povo de Israel: agora, ouça todas estas palavras que eu vos tenho ordenado e ensine-as aos teus filhos. E aí vai dar uma lista ali. Coloque ela no umbral da porta, coloque ela em lugar visível, repita a palavra para os seus filhos. Ou seja, os pais são aqueles que devem dar a direção para os seus filhos. Para que as coisas, irmãos, você, meu ouvinte, meu audiente, para que as coisas não tomem proporções tão grandes, negativas, ruins, e venham terminar numa tragédia como esta. Não sei qual era a realidade da educação desta mãe. Não sei qual era a realidade da educação desta mulher. Não sei se ela colocava limites ao seu filho ou não. Mas nenhuma tragédia acontece do nada. Dá sinais. As coisas dão sinais. Os nossos filhos precisam ser instruídos. Coloque limite no teu filho, na tua filha. Eu me lembro que quando os nossos filhos eram pequenos, tinham 3 anos, se faziam alguma malcriação, era 3 minutos de castigo. Ficava sentadinho ali pensando no que fez. Se era 4 anos, 4 minutos de castigo. E um dia, uma vez, alguém chegou e falou assim: não faz isso, ele é tão pequeno, ele não sabe o que está fazendo. E nós dissemos: ele sabe sim. Ele é pequeno, é verdade. É muito novo, é verdade. Mas ele sabe sim. Depois que os nossos filhos eram retirados daquele castigo, eles viravam outra criança, uma seda, um doce. Porque todas as crianças precisam ouvir não. O não faz bem para a saúde mental, para a saúde emocional, traz reflexão e ponderação. Eu desejo que você possa ter sucesso na educação dos teus filhos e que eles, não somente agora, mas num futuro próximo e num futuro a longa data, possa também trazer um motivo de alegria para você e para toda a sua família. Vamos cuidar da educação, da repreensão, da correção e da imposição de limites aos nossos filhos. Que Deus te abençoe.